E a gente segue falando dessa data especial porque o Elton Moreira entrevistou o padre Inácio Medeiros, que é historiador. Ele explica melhor todo o contexto em que se deu a proclamação da República. Confira. O Brasil celebra hoje a Proclamação da República, uma data muito importante, carregada de um contexto histórico e que transformou o rumo da política e da sociedade do nosso país. Para a gente entender um pouco mais sobre esse marco histórico, eu converso agora com o padre Inácio Medeiros, que é historiador e missionário redentorista. Padre Inácio, um prazer estar falando com o senhor, muito obrigado pela participação. E eu começo perguntando qual o significado da proclamação da República para o Brasil. Em primeiro lugar, é uma alegria falar com você, falar com todos aqueles que nos acompanham pela TV Pai Eterna. Na verdade, nós tivemos com a proclamação da República uma mudança do regime político do nosso país. O Brasil, desde 1822, era uma monarquia. Nós éramos o único país da América Latina governado por um rei, um imperador. Primeiro Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Com a proclamação da República, nós mudamos de regime, entramos no regime republicano. Importante os espectadores lembrar o significado desta palavra, república, e com isso o Brasil passou por toda uma nova organização no seu sistema político, tocando também toda a vida da população. Ô Padre Inácio, por que houve esse marco histórico no país? Na verdade, a proclamação da República ela se deu porque os principais grupos, as principais forças do país estavam contentes, ou melhor, descontentes com a monarquia. Primeiro nós tínhamos o descontentamento do exército, que era um dos grandes sustentáculos da monarquia e da ação do imperador. Os latifundiários, estava começando muito forte no Brasil a cultura do café, os latifundiários estavam descontentes por causa da libertação da escravidão negra, a igreja também recordando a chamada questão religiosa que envolveu o bispo de Olinda, Recife, e o bispo de Belém do Pará, também estava descontente com a monarquia, e as classes urbanas, que nós chamamos de liberais, também estavam descontentes, ou seja, nós tivemos uma somatória de forças que vão levar à proclamação da República. Ô Padre Inácio, muito importante, né, o senhor trazer esse contexto histórico para a gente vê que é um movimento social mesmo, com a participação de muitas pessoas da sociedade, mas eu queria saber do senhor se teve algum líder, alguma pessoa assim específica que foi o responsável pela proclamação. Quando a gente fala da proclamação da República, de imediato vai aparecer na nossa mente, até porque nós recordamos fotografia do Marechal Deodoro da Fonseca, mas na verdade ele entrou assim muito tardiamente no movimento, ele só vai aparecer mesmo no final, porque já mais ou menos desde meados do século XIX, desde 1850, mas crescendo depois, a partir de 1870, nós já tínhamos o movimento republicano acontecendo aqui no Brasil. Na cidade de São Paulo, que já ganhava ares de uma cidade mais florescente, no próprio Rio de Janeiro, e aqui no interior de São Paulo, na cidade de Itu, uma cidade localizada a cerca de 2 horas da capital paulista, é onde vai, vamos dizer assim, desabrochar este movimento republicano que vai atingir também as elites pensantes do Brasil, tanto que Benjamin Constant, que era um dos pensadores, um dos ideólogos da República, movidos pela filosofia positivista, vai aparecer também. Então, o Marechal Deodoro ele só aparece praticamente no último ato, mas já havia todo um movimento acontecendo pelo menos há 3 ou 4 décadas. Tá certo, Padre Inácio Medeiros, muito obrigado pela participação do senhor, foi muito importante o senhor contextualizar para a gente essa data tão importante, né, que marcou a história do país. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Jornal Brasil Hoje.
Só deixar um recadinho para aqueles que nos acompanham. A história ela é muito dinâmica. Eu gosto de dizer assim: nós olhamos o passado para compreender o presente, nós vivemos o presente para nos projetar para o futuro. História não é uma coisa só de estudar questões antigas ou de museu. A história é a mestra da nossa vida, então se aprofunde sempre nesses acontecimentos. É muito importante a gente ter esta consciência.